Graça e paz, meus irmãos. Vamos ler aqui para a palavra para a nossa alma no dia de hoje, Mateus capítulo 23, e no versículo 24, que diz assim a palavra do Senhor: Guias cegos, vocês comam um mosquito e engolem um camelo. Assim como no dia de ontem nós falamos a respeito de uma passagem que muitos não entendem exatamente o significado, hoje também muitas pessoas acabam lendo isso. Vocês comem um mosquito e engolem um camelo. O que Jesus quis dizer com isso? Não fica muito claro, muitas das vezes você lê isso diretamente e você fica perdido. Então, aqui no final de Mateus, nesse capítulo 23, é um capítulo muito pesado, vamos dizer assim, porque o capítulo inteiro é uma forte condenação do Senhor Jesus Cristo aos fariseus, que eram judeus radicais da sua época, um grupo religioso judeu radical que fazia muitas coisas de forma legalista. E do começo ao fim, nós lemos aqui já no final, no versículo 24, mas do começo ao fim, Jesus ele dá uma sequência de 8 ais, né? Então, ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, ai de vocês, ai de vocês. Então, Jesus vai falando isso de forma condenatória, Jesus vai condenando as práticas, a forma de pensar, a forma de agir e a forma de fazer a sua religião, porque os fariseus, eles foram chamados por Jesus lá em João de ladrões e salteadores, por exemplo. E aqui no capítulo 23 há essa forte condenação e Jesus usa essa figura de linguagem dizendo que eles comem um mosquito e engolem um camelo. O que significa isso? Ora, os fariseus eles tinham uma regra entre eles por conta da lei de Moisés a respeito do consumo de animais. Nós vemos lá em Levíticos que Deus dá a lei para Moisés para que certos animais não fossem consumidos. Alguns eram chamados de animais puros e outros de impuros. Os impuros não poderiam ser consumidos. E dentre esses impuros nós tínhamos o considerado o maior e o menor. O menor era o mosquito, né, a mosca, e o maior no caso era o camelo. Então Jesus está pegando algo que os fariseus conheciam muito bem, que eram a lei de Moisés, e Jesus pega e aponta para eles falando: vocês comem o mosquito. E por quê? Jesus está falando diretamente. Eles de fato tinham esse costume de fazer um coamento, né? O que é coar? Coar é o ato de filtrar, é você passar algo por um filtro. No caso, os fariseus filtravam, coavam as suas bebidas. Não importa qual era a bebida, eles coavam ela. E por quê? Justamente para que não acontecesse de por acaso eles ingerir a bebida com algum mosquito dentro. Eles viviam numa região árida e tudo mais, então existia essa possibilidade de acabar tendo um mosquito em suas bebidas. Sabemos que na época antiga, milênios atrás, não tinha geladeira como tem hoje, era uma época completamente diferente para fazer a armazenação dos alimentos. Então, Jesus está dizendo exatamente isso, que eles pegavam e coavam as suas bebidas para que não engolissem um mosquito. Só que eles comiam um camelo. Ora, não é que Jesus está falando que eles pegavam um camelo, assavam o camelo e comiam ele. Não era isso. Jesus está usando uma figura de linguagem, uma hipérbole, que significa um exagero, que significa o quê? Vocês estão preocupados com coisas extremamente, praticamente inúteis e pequenas, e vocês observam essas coisas pequenas na forma mais detalhada possível, que é o fato de vocês coar as suas bebidas para não ingerir uma mosquinha. Só que coisas escandalosas, coisas grandes vocês estão engolindo, não é nem comendo, é vocês estão engolindo um camelo, e Jesus ele vai detalhar tudo aqui no capítulo 23 de Mateus, falando a respeito das viúvas, falando a respeito da hipocrisia deles quanto à oração, quanto às práticas deles e tudo mais. Então, eles faziam coisas pequenininhas para mostrar para os outros: olha, eu estou coando as minhas bebidas. Eles eram hipócritas. Então, Jesus ele está condenando a hipocrisia dos fariseus. E dessa forma, nós também devemos aprender com isso. Será que nós não estamos tentando fazer coisas minuciosas até mesmo para mostrar para os outros, tentando mostrar uma santidade externa, mas só que dentro nós estamos cometendo pecados terríveis, pecados de mentira, pecados sexuais, e não estamos nem aí. A gente leva a vida normalmente, como se nada estivesse acontecendo. Só que quando, até mesmo em um outro sentido, quando vemos a vida de um irmão, apontamos o pecado do nosso irmão e levamos os nossos pecados na maior tranquilidade. Não devemos fazer isso, devemos ter
vigilância e cuidado para que não sejamos legalistas como esses fariseus que Jesus tanto condenou no seu ministério. Amém?